Ivan, um gorila das costas prateadas, é a principal atração de um espetáculo em declínio no circo Big Top Mall. Ele tem seu próprio outdoor e tudo. Enfim, um show não pode acontecer com apenas uma pessoa, então é aí que entra Mack, o mestre de cerimônias. Ele fica bobo nas performances, mas não tanto depois. Ele reuniu vários outros animais, como a Henrietta, uma galinha bastante talentosa em jogar beisebol, o Frank, um leão marinho com problemas de ansiedade, mas muito bom com a bola, e o Murphy, um coelho em um caminhão de bombeiro. Por alguma razão, as crianças gostam muito dele. Depois, tem a rainha, Stella, uma elefanta tão velha que já existia muito antes de Ivan nascer, e sua colega de apresentação, Snickers, uma poodle que está lá só para dar uma pitada de classe ao espetáculo. Ivan foi levado a acreditar que bastava ele ser ele mesmo, mas ele não é o gorila raivoso que parece ser no palco. Depois do show, ele volta para sua jaula onde Julia, uma menina, está sentada junto ao divisor de vidro. O pai dela, George, trabalha no show, por isso ele sempre a leva. Desta vez, ela vem com um desenho do Ivan e o apresenta a ele como presente. Mack se junta a eles e pergunta a George sobre sua esposa Sarah, apenas para descobrir que a saúde dela ainda é delicada. Para facilitar as coisas, ele dá a Julia um pouco de dinheiro para novos giz de cera e recebe um monte de agradecimentos em troca. Depois que todo mundo vai embora, Mack se pega lamentando para Ivan sobre o show que não está dando certo, esperando conseguir alguns conselhos sobre como melhorar as coisas. Ele logo se sente infeliz depois de lembrar que está falando com um gorila. Naquela noite, Ivan e Stella conversam sobre como os assentos ficaram escassos, enquanto um vira-lata perdido dorme na barriga do gorila das costas prateadas. De qualquer forma, ela faz o possível para encorajá-lo de que a culpa não é dele. Mack faz uns preparativos antes da próxima apresentação deles, e logo, é a vez do Ivan apresentar. Ele faz a sua rotina usual de rosnados, mas o aplauso não é alto o suficiente para acordar um bebê dormindo. Depois do show, Julia aparece com outro presente, uma caixa de giz de cera velho dela e um pouco de papel. Assim que entrega, ela simplesmente vai embora com o pai. Naquela noite, Ivan observa enquanto Mack alimenta Snickers com ração. Seu amigo vira-lata também percebe, e Mack nota ele de volta. Enfim, o mestre de cerimônias dá uma bronca tremenda em Castelo, um domador, por ter deixado o vira-lata entrar. O gorila das costas prateadas decide tentar desenhar um besouro com os giz de cera que Julia lhe deu, e seu amigo canino passa por perto depois que ele termina. Castelo então abre a jaula para fazer alguma coisa com ele, mas um olhar para Ivan lhe dá arrepios. No dia seguinte, Mack vê Mike, seu colega, no shopping, arrumando as coisas para se mudar para a galeria. Eles começam a conversar sobre como os negócios vão aquecer, mas nada do que ele diz convence Mike a ficar. Ele adivinha 1.000.000 e uma outras coisas antes que Ivan revele que é um besouro. Mike aprontou alguma coisa ao sair, porque o próximo show que eles fizeram teve o Mack praticamente implorando aos presentes para convidarem mais gente. Ela faz outro desenho, mas desta vez é do vira-lata vadio do Ivan, que ela decide chamar de Bob. A maneira como Julia encomenda retratos, Picasso poderia aprender uma coisa ou duas. Este profundo sentimento de identidade toma conta do vira-lata, e, pouco antes de a garotinha sair, ela vislumbra o desenho de Ivan. Ela chama a atenção do pai para aquilo e o que ele vê como um rabisco, Julia vê como um besouro. O fato de ela ter sabido o que era na hora toca o coração de Ivan. Ao amanhecer, Mack está animado por alguma razão. Ele sai do prédio com Snickers o acompanhando até a porta, então Bob aproveita a oportunidade para se esgueirar até o quarto dela. Ele peida como um bárbaro de verdade, e em seguida come a ração dela. Snickers retorna neste exato momento, pregando o evangelho da domesticação para Bob. Infelizmente o cachorro prefere sua liberdade. Ela então revela que o show foi cancelado hoje porque um novo animal está sendo entregue. Bob promete guardar segredo, mas no momento em que ele cruza a portinha para cachorro, ele grita com Ivan, contando tudo para ele. Ele vai um passo além, indo de um lado para outro e contando a notícia para todos os outros animais. Momentos depois, um caminhão chega e a porta se abre sibilando. Mack entra cuidadosamente nos fundos, parado admirado com a nova entrega, isso até que ela o derruba tão forte que seu coração quase escapa do peito. Ele tem que chamar Stella como último recurso e acontece que a nova entrega é um filhote de elefante. Com toda a elegância, ela estende sua tromba e o filhote faz o mesmo. Aparentemente, o pequeno foi comprado de um circo falido em Jersey, e atende pelo nome Ruby. Eles criam um vínculo imediatamente e ela se aproveita disso para atrair o jovem elefante para fora do caminhão. Ivan não para de encarar enquanto Mack afirma que Ruby é o que o programa precisa para virar o jogo. Naquela noite, enquanto Ivan tenta dormir, a pequena Ruby faz o que toda criança faz e começa a fazer pergunta atrás de pergunta. Ela até solta que Ivan não é assustador, mas ele se esforça ao máximo para fazê-la mudar de ideia. O melhor dele falha.
Durante o próximo show, Ivan mal tinha batido no peito quando Mack fechou as cortinas para ele, tudo para apresentar a nova atração principal. Ela entra no palco e é só Oz e Aos só pela fofura. É ela, Ruby, e Mack rola tanto R no nome dela que chega a doer fisicamente em Ivan ouvir. Naquela noite, ela continua com suas 20 perguntas, tirando a paciência de Ivan e Bob. Ruby até recebe um aplauso estrondoso que ajuda a tornar o resto do show interessante. Ao amanhecer, um novo pôster é revelado com a Ruby nele. E assim, a vida volta ao normal. Muita gente vem ver o pequeno elefante e a cada apresentação o público aumenta. Um dia, Julia passa para dar um oi para Ruby e percebe algo estranho na forma como Stella está parada. A velha elefanta não parece conseguir apoiar o peso em todas as patas, então Julia liga para o pai. Por sua vez, ele procura Mack, e juntos, eles conferem isso. Depois de um tempo procurando em vão, Mack sugere que George coloque um pouco de aspirina na comida do elefante, prometendo ligar para o veterinário de manhã. Naquela noite, ela conta uma história para Ruby, uma que aconteceu quando ela própria era uma pequena elefanta. Ela estava atolada em lama profunda na floresta, e uma menina como Julia juntou os moradores da vila para salvá-la. A história desperta curiosidade na pequena, fazendo-a se perguntar se todos os animais são livres na natureza. Stella continua a pintar um quadro bastante bonito de um zoológico e depois manda Ruby ir para a cama. É hora do próximo show, mas Stella ainda não consegue pôr peso no pé. George sugere que a deixem de fora do show e Mack concorda, deixando Ruby sem escolha a não ser seguir sozinha. Como mestre de cerimônias, ele segue para apresentar a jovem elefanta, mas Ruby perde a sua deixa 2 vezes porque ela está muito assustada. Neste ponto que Ivan desce para encorajar o mesmo animal que está roubando a cena dele, aconselhando-a a sair e apenas ser ela mesma. Após a terceira introdução, Ruby sai lentamente, recebendo aplauso após aplauso por demonstrar tamanha coragem. Ela não consegue dormir mais tarde naquela noite, mas Stella está apagada como se tivesse se divertido demais mais cedo naquele. De qualquer forma, Ivan desenha uma cenoura para o jovem e eles prometem manter o talento dele em segredo. É claro, Ruby quer também ouvir uma história, mas Ivan não consegue se lembrar de nada de quando ele era pequeno. Bob o substitui num instante, contando histórias sobre como ele foi abandonado por um humano cruel e deixado para morrer afogado depois que ele caiu de uma ponte. Isso não é tanto uma história para dormir, mas sim um filme de terror, então Ivan assume as rédeas mais uma vez. Desta vez, ele conta a sua história. Sabe, o gorila foi praticamente criado por Mack e sua esposa, Ellen. Ele usava fraldas, dormia na cama deles, assistia a filmes e até ia ao parque brincar. As pessoas notaram e não conseguiam parar de olhar, de uma forma boa. Logo ele começou a tirar fotos com um monte deles, mas algo deu errado. Ivan era um gorila, por isso ele não sabia que fazer bagunças e rasgar o sofá era algo que ele não devia fazer. Depois de alguns meses disso, Helena ficou farta. E foi assim que ele foi transportado para sua jaula atual, que foi construída só para ele. Eram apenas Mack e Ivan avançando. Ela pegou a bolsa e saiu de casa, para nunca mais voltar. De volta ao presente, Ruby já está dormindo profundamente. Sussurrando, ela o faz prometer-lhe uma coisa, que ele vai garantir que Ruby viva uma vida diferente da dela. Ivan lhe desejou boa noite, e logo antes que ele próprio pudesse pegar no sono, Stella chama por ele. Uma vida de liberdade. Ivan jura pela sua vida como gorila das costas prateadas e Stella envolve a tromba na mão dele enquanto profere sua última palavra, adeus. Choveu naquela noite, quase como se o próprio céu estivesse triste. A tristeza toma conta do circo, com todos os animais sentindo falta do velho elefante. Acontece que a boca grande do Bob não parava de falar sobre a promessa de Ivan para Stella antes que ela morresse. Mack se recompõe neste momento e volta toda a sua atenção para Ruby, dizendo a ela que eles terão que começar a trabalhar no número dela amanhã. Agora, eles têm Ruby e as expectativas dela para lidar com. Ele adormece neste dilema, apenas para o Bob o lamber até ele acordar. Ivan está inicialmente confuso, já que ele não tem ideia para onde ir ou se ele quer abandonar Mack assim. O vira-lata mostra a Ivan como Mack está ensinando a Ruby alguns truques novos para o show. O jovem elefante não parece estar pegando o jeito nem dos truques mais simples, mas Mack não dá descanso. Ele continua a insistir com ela bem depois do meio-dia e é óbvio para todo mundo que Ruby está cansada. Julia conta isso para o pai dela que tenta salvar a Ruby do chefe dele. Mack continua empurrando o pequeno elefante, e cada vez que ele faz isso, Ivan fica um pouco mais irritado. Não funciona. De repente, Ruby revida atirando água de sua tromba como um balão de água que explode. Isso faz voar a peruca do Mack, e a vergonha o leva a parar com isso. Mais tarde, Ivan elabora um plano para conseguir que Julia pegue a chave das gaiolas, para que ele e Ruby possam fugir para a floresta do outro lado da rodovia. Como ele tem tanta certeza de que vai funcionar, ele conta a Ruby seu plano em forma de história, garantindo a ela que o elefante em sua história fica livre.
No dia seguinte, quando Julia chega, Ivan mostra a ela seus desenhos, esperando que ela perceba o desenho de uma chave. Infelizmente, Mac entra antes que ela possa dar uma olhada decente e folheia os desenhos. Ele descobre que Ivan os desenhou e tem uma epifania quase imediatamente, sabendo muito bem que a imprensa devoraria a notícia de um gorila que desenha. Ele estava certo. Veículos de notícia cobrem a história como se fosse um avistamento de OVNI. Em poucos dias, o circo começa a esgotar os espetáculos e Bob chama a atenção de Ivan para a plateia. Ele não está tão animado quanto os outros, já que ele está atormentado pelo pensamento de não cumprir sua promessa a Stella. Animado, Mac sobe ao palco, apresentando Ivan como o macaco artista do Saída 8. Os holofotes estão sobre ele ao ser apresentado a uma tela e alguns giz de cera, mas ele apenas vai a Mac. Que pena que todo mundo menos o Ivan acha que o apelido pega. O mestre de cerimônias tenta reintroduzir Ivan, mas antes que termine, o gorila de dorso prateado se afasta como uma garota desinteressada. Depois, Mac entra gritando, apenas para ver Bob escondido no canto. Ele liga para o castelo pela enésima vez, ameaçando demiti-lo se ele vir o cachorro novamente. Naquela noite, enquanto o castelo prepara uma rede para pegar Bob, Ivan elabora outro plano, explicando que ele precisará da ajuda de Bob para dar certo. Como planejado, Bob se aproxima de Castelo primeiro e instantaneamente morde o traseiro dele para fazer o domador correr atrás dele. Ele então corre para a jaula do Ivan como de costume, mas desta vez, o gorila das costas prateadas finge estar dormindo. Percebendo isso, Castelo pega a chave da gaiola, entra, e se aproxima de Bob com uma rede. Ivan escolhe este momento para pular, intimidando Castelo apenas com seu tamanho. O pobre domador desmaia em segundos. Ivan tranca Castelo na gaiola, se balança até a Ruby, e a informa que eles estão indo para a natureza. Ela pergunta sobre os outros animais, então Ivan volta para soltar todos. Juntos, eles seguem para a saída. Bob tenta convencer Snickers a ir com eles, mas a Poodle tem certeza que ela não vai durar 2 minutos na natureza. Aparentemente, ela precisa do secador como alguém precisa de um coração. A papagaia Thelma fica batendo contra a porta, e Bob aponta que está trancada. Por uma fração de segundo, todos parecem sem esperança, até que Bob lembra Ivan que ele é um gorila das costas prateadas pesando mais de 400 libras. Ivan simplesmente bate com força na porta e ela é arrancada dos gonzos. Eles seguem o vira-lata cegamente. Conforme os alarmes disparam, a tripulação tira um segundo para se maravilhar com a aparência do mundo exterior, só para Bob gritar que ele pode mostrar o caminho para eles. Mais tarde, Castelo liga para Mac da jaula, e o sono desaparece dos olhos do homem careca no momento em que ele menciona que nenhum dos animais está no circo. É hora de atravessar a rua e o caminhão de bombeiros do Murphy fica preso. Ele está nisso há tanto tempo que esquece como realmente pular fora. Enquanto lutava para se soltar, um carro se aproxima em alta velocidade, deixando o pobre coelho a gritar por sua vida. No último minuto, Ivan surge e o agarra. Infelizmente, seu amado caminhão é esmagado em pedaços. Ele vê todas as jaulas vazias e nem se importa em soltar Castelo. Segundos depois que eles entram no mato, Mac chega num frenesi. Enquanto isso, todos os animais estão o mais felizes possível, com Murphy pulando com os próprios pés pela primeira vez em muito tempo. Eles admiram os arbustos e as árvores enquanto pensam em um futuro de liberdade. Que pena que o universo tem outros planos. Depois de atravessar os arbustos, Ivan se encontra cara a cara com o Big Top Mall mais uma vez. Aparentemente, eles caminharam por um pequeno trecho de floresta no meio da cidade de concreto. O clima muda para batimento enquanto eles ficam todos ali, mudos. Ele apressa os outros a se esconderem imediatamente e rosna alto para espantar este intruso. Ivan ainda está pensando em como seguir em frente quando eles veem alguém se aproximando com uma lanterna. É neste momento que Mac se identifica, tentando acalmar Ivan. Ele explica que nenhum deles está seguro e que o gorila está colocando Ruby em perigo. Após ponderar por um tempo, Ivan cede. Todos voltam para o circo e Mac adormece observando-os. Ele fala com Mac, que deixa claro que eles seriam fechados se a notícia da fuga vazar. Ele é acordado por George, que chega cedo para ajudar no que puder. George entende isso, por isso ele substitui o Mac. Ao mesmo tempo, Ruby retoma suas 20 perguntas, bombardeando Ivan sobre como é realmente a vida selvagem. O gorila das costas prateadas fica frustrado porque Ruby não para, apesar de ele já ter dito a ela que não se lembra. Bob o confronta sobre isso, acusando-o de não querer lembrar para começar. Sentindo-se culpado, Ivan promete tentar. Ele se lembra de como seus pais o chamavam de lama porque ele estava sempre procurando por ela. Ele usava a lama para desenhar onde pudesse e passava o dia todo desenhando enquanto seus amigos subiam em árvores. Era a sua própria definição de diversão. O pai dele achou estranho, até tentou ensinar a ele como bater no peito, mas Ivan caiu na lama na primeira tentativa. Ele fica falando sobre o quanto ele amava brincar com a irmã dele, Tag. Acontece que seus pais deram nome aos filhos inspirados no que amavam. A pequena Ruby interrompe a história de Ivan neste ponto para dizer como Tag parece divertido. Ela então se pergunta onde a irmã do Ivan está. O Silverback tenta se esquivar de continuar sua história, mas Ruby insiste.
Veja bem, Ivan estava desenhando com lama um dia e a floresta de repente ficou quieta demais. Num piscar de olhos, invasores investiram contra os gorilas, não deixando outra opção ao pai de Ivan senão arremessar seu filho em suas costas. Infelizmente, eles foram separados dos outros membros da sua tropa. Ele correu como se as vidas deles dependessem disso, porque dependia. Seu pai o escondeu em uma árvore e estufou o peito em uma tentativa de defendê-los. Isso só fez com que ele levasse um tiro e esse único momento marcou o pequeno Ivan. Ele nunca mais viu nenhum membro da sua tropa depois daquele dia, e ainda se culpa por não ter sido forte o suficiente para lutar. Ruby, que Deus a abençoe, encoraja Ivan no lugar da Stella, explicando que o pai dele deve ter amado ele do jeito que ele é. Após a tentativa fracassada deles de se integrar à natureza, todos ainda estão lambendo suas feridas. Julia aparece bem nessa hora com tinta a dedo que ela pegou da tia dela. Ela o presenteia a Ivan e senta-se perto dele, pronta para mergulhar em um monólogo sincero. Sem palavras, ela ainda entende que Ivan não quer mais morar no circo, mas odeia que ela não pode fazer nada para ajudar. Triste, o Silverback retorna para o seu canto. Mais tarde naquela noite, enquanto ele brincava com a água, isso o lembra de como ele desenhava com as mãos nuas. Isso acende uma faísca em Ivan e ele volta correndo para buscar a tinta que Julia deixou. Ivan pinta a noite toda, ficando tão absorto que ele não desce de jeito nenhum. Enquanto isso, Mac dirige de casa, chega ao seu camarim para se maquiar e tem tempo para uma entrevista com Candace, uma repórter do noticiário local. Ele acolhe a entrevista, pensando que é sobre o macaco artístico da saída 8. Infelizmente, é sobre os animais terem escapado na outra noite. Mac nega isso instantaneamente, zombando do repórter por sequer ter acreditado em algo assim. Em seguida, Frank sobe ao palco para se apresentar, mas Ivan ainda está muito ocupado desenhando para perceber. Mac desvia a atenção, avisando o sóbrio repórter lá fora, com medo de que eles sejam fechados se algo vazar. Ele se safou da situação com sucesso e se aproxima de George, que está ocupado garantindo que a filha dele consiga operar as luzes. Os outros sobem e Ivan ainda está desenhando. É a vez da Ruby se apresentar, então é óbvio que o Ivan é o próximo. Bob, preocupado, sobe para ver o amigo e fica surpreso com o que vê. Mac faz suas apresentações de costume, desta vez referindo-se ao dorso prateado como um Picasso dos primatas. Enfim, as cortinas são abertas e Julia aponta o holofote para Ivan. Em vez de ver um gorila, a multidão está maravilhada com sua bela pintura à mão de uma floresta exuberante, fontes de água e luz solar abundante. A multidão silencia maravilhada com o talento de Ivan, e segundos depois, um aplauso estrondoso preenche o ar. Silenciosamente, ele limpa uma parte do mar com seu pelo e olha diretamente para Julia. Ela está encantada com isso e não consegue parar de encarar de volta, quase como se pudesse ver algo nos olhos dele. Mais tarde, ela abandona seu posto e corre para o pai empolgada, começando por perguntar se ele consegue ver a pintura do Ivan. George admite que é bonito, então Julia aproveita a chance para apontar que Ivan quer ser livre. Isso coloca o pai dela numa situação difícil. Ele não quer perder o emprego, mas também quer que a filha aprenda a fazer a coisa certa. George se pergunta o que sua filha espera que ele faça e ela acena para Candace, a repórter perto da entrada. Ele fica mudo depois disso, tirando um tempo para pensar nisso. O brilho nos olhos da filha dele é difícil demais dizer não, então ele a deixa seguir. Sem hesitar, Julia corre para o lado do repórter e se apresenta. Já no dia seguinte, manifestantes se reúnem em frente ao shopping, gritando para que Ivan e Ruby sejam libertados. Mac ainda está em casa, prestes a comer uma torrada, quando ouve isso no noticiário. Candace espalhou a notícia de que a pintura de Ivan representava sua busca por liberdade, e todos compraram a ideia. No circo, a jovem Ruby se pergunta por que todo mundo está gritando o nome dela. Ela pergunta a Ivan se as pessoas lá fora estão zangadas com eles. Em resposta, ele a faz entender que eles realmente querem ajudá-los. Ele então a lembra do que Stella disse, acrescentando que o velho elefante só queria que eles vissem a beleza que é a natureza selvagem. Mais cedo ou mais tarde, o circo Big Top encerrará suas atividades em definitivo. No dia seguinte, o controle de animais selvagens passa por lá para recolher os outros animais, então Frank e Henrietta se despedem. Mac continua emburrado enquanto arruma suas coisas, mas a situação não muda. As 20 perguntas de Ruby ainda não se esgotaram. Ela pergunta se haverá outros elefantes para onde ela vai, preocupada que eles não gostem dela. Por sua vez, Ivan promete que ela está falando bobagens, já que ela é fofa demais mesmo assim. Ela também promete contar aos outros elefantes sobre todos que ela conheceu no circo, especialmente Stella. Depois que eles tiram um momento para lembrar do velho elefante, a doutora Maya do controle de vida selvagem aparece com um agrado na mão, fazendo sinal para Ruby vir pegar. A elefanta olha para Ivan em busca de aprovação, e ele acena com a cabeça para ela. Lentamente, os dois caminham até se separarem, com Ruby indo com o médico.
Mac busca conforto em sneakers, já que vai ser só os dois. Ao mesmo tempo, Bob se esgueira para dentro da jaula de Ivan para dizer adeus, triste por não ter mais uma barriga onde dormir. Quase imediatamente, o gorila das costas prateadas entrega a ele Not Tag, um gorila de pelúcia que Julia tinha dado a ele como presente. Ele alega que é para ajudar o vira-lata a dormir e esse gesto não passa despercebido. Que pena que Bob tenha que ir antes que ele seja levado para o canil. Ao sair, ele lembra ao gorila das costas prateadas que ele é o único e verdadeiro Ivan. Este belo momento é interrompido por Mac, então Bob tenta fugir. O mestre de cerimônias não está com a mínima vontade de perseguir ninguém, mas Bob foge só para garantir. Mac senta com Ivan depois disso, relembrando os velhos tempos e como ele se sentiu feliz quando ele o trouxe para casa pela primeira vez. Ele até mostra uma foto fofa para provar isso e Ivan se aproxima dele. Eles trocam olhares cúmplices e encostam as testas, como faziam antes de cada show. Ao sair, Mac admite que vai sentir falta do Ivan. Ele segura um fungo e então empurra o portão da sua jaula para abrir. Dr. Mai aparece novamente, desta vez com uma jaula grande o suficiente para conter Ivan. Com a mão contra o vidro, ela assegura ao Silverback que está na hora de lhe conseguir aquela liberdade. Ivan tira um momento para olhar em volta antes de entrar na jaula e adormecer. Quando ele acorda, ele se encontra em um quarto branco e conclui que deve ter sido transferido de uma jaula para outra. Em um frenesi, ele joga todo o seu peso contra a saída e quase faz isso de novo. Ele só para depois de ouvir a voz da doutora Maya, seguida por uma promessa de que o quarto branco não é o lar dele. Ao apertar um botão, a porta sobe completamente. Pela primeira vez em eras, Ivan sente o sol no rosto e se banha nele com gratidão. Essas pequenas coisas falam muito para ele, e o que mais fala alto é quando ele vê outra família de gorilas simplesmente vagando pelo gigantesco zoológico. Ele coloca um pé para fora primeiro, sentindo a grama, e então vai até lá fora para cheirar uma flor. Distraído pelo trombetear dos elefantes ao longe, Ivan abandona tudo e corre atrás desse som. Ele sobe em uma árvore naquela direção e, ao chegar ao topo, vê Ruby brincando entre os outros elefantes. Neste momento, Ivan encara o céu, dizendo a Stella que cumpriu a promessa e que Ruby está finalmente livre. A história de Ivan é vagamente baseada em fatos reais. Sabe, o verdadeiro Ivan foi resgatado de caçadores ilegais na África Central em 1962. Ele foi trazido para os Estados Unidos para ficar com uma família amorosa e se mudou para Tacoma, Washington quando ficou grande demais. Lá, ele tornou-se uma atração em um shopping e passou 27 anos dentro. Ele aprendeu a pintar lá, e em 1994, a comunidade local protestou para que ele fosse transferido para um lugar melhor. O protesto foi bem sucedido. Ivan foi transferido para o zoológico de Atlanta, um lugar com acres mais do que suficientes para vagar. Muito mais tarde, Bob aparece do nada. Ivan não acredita que ele exista no início, mas o vira-lata afirma que pode se infiltrar em qualquer lugar. Ele se mudou para morar com a família de Julia porque a mãe dela, Sarah, adorava tê-lo por perto. Dessa vez, ele está mentindo. Ivan recebe a visita da Julia, do pai dela e até do Mac. Desta vez, ele vem sem o topete e admite que Ivan está incrível. Bob o lembra pela última vez que ele é o único Ivan, e ele sorri de forma tranquilizadora. O que começou como uma tragédia para Ivan o levou a conhecer algumas das pessoas mais incríveis. Então, você é aquele pássaro? Há um ditado chinês que diz que um pássaro em uma gaiola dourada ainda não conhece o céu. Mas quando o tempo dele com eles acabou, ele teve que voltar para a natureza, onde realmente pertence.